Bom dia, amigos, queridos irmãos, que esta manhã sublime possamos unir os nossos pensamentos, fortalecendo-os para que nós possamos compreender a lição desta manhã, que nos chama a atenção para o sentimento tão forte que ainda carregamos conosco e que os Espíritos amigos nos dê força para combatê-lo. Nós vamos ler hoje o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo prograu moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre, que primeiramente expilais os vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, envolva-nos no seu manto de amor, sustente os nossos pensamentos no bem, desbravando-nos cada dia mais a esperança de vencer a nós mesmos, para que possamos acabar com este sentimento doente, enfermiço, que nos destrói, que é o egoísmo. Que sejamos fortes, Mestre, para olhar para dentro de nós. E assim, Jesus,
é que nós iniciamos o estudo do Evangelho, as reflexões desta manhã, sob a égide desta pleide de amigos que olha por todos nós. Queridos irmãos, é muito complexo, né? Essa mensagem é a única mensagem que Emmanuel traz no Evangelho de Jesus, mas ele começa nos mostrando que é uma chaga da humanidade. Se é uma chaga, é um sentimento enfermiço. E nós precisamos trabalhar para que ele saia de dentro de nós, que ele desapareça. E é ele que ensobreia os nossos pensamentos. É ele que nos tira a tranquilidade de viver. É ele que nos desacomoda em busca de mais, de cada vez mais, ampliando os nossos interesses pessoais, porque o egoísmo, ele é fruto, ele é filho do orgulho. E o orgulho, nós sabemos que é um sentimento que nos cega. Então, nós hoje, depois de tantos séculos, milênios caminhando, fomos acolhidos pelo Espiritismo. Essa doutrina que vai nos auxiliar na grande tarefa de nossa própria renovação. É preciso que a gente reflita muito, pois o egoísta, ou aquele que traz o egoísmo, e todos nós ainda trazemos dentro de nós, é alvo que nós todos deveríamos apontar nossas armas, as armas do bem, da compreensão, para diminuir, para combater essa chaga da humanidade. E o único caminho que tenho para modificar o egoísmo é a caridade, é fazendo o bem. E que cada um, portanto, possa esforçar para combatê-lo, retirá-lo de dentro de nós. Porque o egoísmo, ele funciona como um monstro, ele vai nos dominando, nos envolvendo, e nós não percebemos. Esse é o grande mal. Então, nós vamos ver que nós, quando somos muito egoístas, nós somos também orgulhosos. Achamos que somos melhores, que tudo nosso é o melhor, olhando por cima. Então, eu acho que nós precisamos refletir, porque ele é a causa. O orgulho e o egoísmo é a causa de todas as misérias que hoje nós estamos vendo no mundo. É do egoísmo que sai a inveja, é do orgulho que sai o ciúme. São sentimentos que atrofiam a nossa capacidade de amar. E é a negação da caridade. E qualquer sentido em que eu pensar em ser amorosa, caridosa, eu não posso mesclar o interesse pessoal, porque aí está o meu egoísmo. E Jesus, então, nos traz um grande exemplo. Em tudo que Jesus fez, deixou para nós, ele deixou o exemplo da caridade, ensinando-nos a maneira de amar, de perdoar. E nós vamos ver que Pôncio Pilatos deu do egoísmo, porque ele lava a mão, ele não interfere, porque ele queria o status pessoal, e nós podemos ver que a cada dia mais ele vai se fortalecer no nossa intimidade. Foi o egoísmo pelos olhos, pelas atitudes de Pôncio Pilatos, que animou a dizer, né, aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificar? No entanto, ele deixou conduzir ao suplício, quer dizer, eu posso isentar-me da situação, mas também não vou fazer nada. E muitas vezes nós fazemos isso, nós nos omitimos diante de determinadas atitudes. E é esse processo antagônico entre a caridade e o egoísmo é que tem nos trazido essa invasão, como o Evangelho nos diz, do coração humano por essa lepra,
que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Porque o cristianismo só vai desempenhar a sua missão quando nós percebermos quem somos e que sentimentos nós carregamos dentro de nós. Porque os sentimentos são energias que vão dar sustentação ao pensamento, que dão cor, que dão a intenção. Então, basta que a gente veja a intenção de viver da maneira como vivemos hoje. Quantas pessoas têm nos demonstrado uma agressividade enorme, querendo só para si. Então, o que cabe a nós fazermos, né? Nós temos que trabalhar para esclarecer, para extirpar, para tirar esse mal, para que nós possamos desobstruir todo o pensamento desses nossos irmãos, para que a gente possa expulsar de dentro de nós o egoísmo. E eu só vou fazer isto se eu conseguir amar o meu próximo conforme ele é e usar da ferramenta da caridade. Por isso eu preciso alimentar em minha fé e a esperança. E nós vamos ver aqui que no Evangelho de João, que Emmanuel nos traz, ele vai nos mostrar que dentre os sentimentos os mais implacáveis é o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Isso é muito sério, porque nós ainda não conseguimos olhar e enxergar quais são as necessidades dos irmãos que estão dentro do lar. Nosso egoísmo é tão grande que nós não percebemos, por isso que nós criticamos, por isso que nós julgamos, por isso que nós abandonamos, viramos as costas. É justamente pela nossa visão curta. Então, nós não entendemos ainda que esses espíritos que também estão junto de nós são estímulos às nossas mudanças. O orgulho que não nos permite acolher a luz do entendimento. Eu sou sempre maior do que a doutrina. Tudo que falo é maior do que a verdade. Eu estou sempre com a razão. Então, nós, por exemplo, nós não percebemos o nosso desequilíbrio. Então, a vaidade que nos sugere a superestimação do nosso próprio valor induz-nos a desprezar todo o merecimento dos outros. Por isso nós cobramos, nós pedimos, achamos que eles são obrigados. Então, aí nós vamos ver que o desânimo que nos impele aos precipícios da inércia é justamente a resposta da nossa intemperância mental. Porque nós estamos vivendo dentro de uma indisciplina. E o progresso que nós estamos mostrando, ele precisa romper com medo de sofrer, porque a dor, ela vai nos auxiliar a ver o valor do outro. São oportunidades que temos para avançar. E quantos agentes nocivos, patógenos, larvas mentais, criadas por nós, estão alojando no nosso pensamento, nas nossas vibrações mentais. E é por isso que muitas vezes essas energias corroídas, elas vão depredando-nos a estabilidade mental. E nós entramos em dor. E para que a gente possa trabalhar isso com uma transformação, é preciso que a gente possa contar sempre com o amparo de amigos que vão nos ajudar e vão revisar essas relações entre eu e o outro. Eu preciso analisar. Eu preciso analisar para que eu possa compreender qual de nós estamos certo, qual de nós estamos errado. Esses amigos colaboram conosco na constituição e na construção de novos caminhos. Nós gostaríamos muito de que essa lição fosse bastante refletida por todos nós, para que nós possamos fazer o que Emmanuel está nos pedindo: expulsai da terra o egoísmo.
porque Ele está na terra, porque nós estamos ainda na terra, porque Ele está dentro de nós. E o reino de Deus, para ser instalado dentro de nós, Ele precisa que a gente expulse, transforme, retire de uma vez por tanto esse sentimento. Nós vamos ver que nós temos inimigos externos que estão à nossa volta, criados pelas nossas dificuldades dos relacionamentos. Mas Jesus nos trouxe uma lição e que nós precisamos muito compreender, é perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Isso vai nos mostrar que nós vamos descartando, nós vamos modificando a força dos inimigos internos que estão dentro de nós, que muitas vezes nascidos ou nasceram por meio das trevas da nossa ignorância. Então, foi por isso, meus amigos, que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Que verdade? As leis. E qual é a maior lei? A lei do amor. Eu preciso de amar. Então, o que equivale para nós estarmos salvos é justamente quando nós entramos no processo da oficina que o lar nos oferece como uma oficina de educação. E, acima de tudo, eu gostaria de dizer-lhes que nós precisamos também desenvolver em nós a simplicidade, para que nós possamos ter força para vencer. Por isso que nós desejamos muito que a gente não seja mais escravo dos nossos sentimentos doentios. E entre sentimentos e emoções, há muita diferença. Às vezes tem pessoas que acham que o sentimento é uma emoção. E não é. Sentimento é uma energia. O sentimento é uma energia. E o egoísmo é um sentimento formado de uma energia mórbida, uma energia doente. Então, eu convido a todos a repensar, a refletir. E nesta manhã tão sublime, que a serenidade envolva os nossos pensamentos, que todos possamos sentir o valor do bem em nosso coração. Para isso, pedimos a Jesus, aos Espíritos amigos, que nos distribua o passe, mas que o passe possa nos revigorar, nos trazer o bom ânimo e a coragem para extirpar esta chaga, essa lepra que vive dentro de nós. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor, e que nós possamos nos harmonizarmos com o trabalho do Cristo Jesus. E é em seu nome que agradecemos e encerramos nosso Evangelho desta manhã, pedindo aos Espíritos amigos que a paz e a alegria esteja no coração de todos. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, envolva-os nesta vibração. Que assim seja.